Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente, sempre, a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. E agradecemos a Ele, agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos em seu nome. E agradecemos também a doutrina espírita, o grande consolador prometido pelo Mestre, que vem nos ensinar tantas coisas, vem confortar o nosso coração, vem pacificar as nossas mentes e veio nos mostrar que a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte, como nós entendíamos no passado. E é isso que falaremos hoje. E é isso que procuraremos sentir no nosso coração, a beleza da vida, de uma vida que não termina jamais. Podemos estar um pouquinho distante, sim, fisicamente, de alguém a quem tanto amamos. Entretanto, o nosso coração sempre estará ligado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos novamente. E hoje nós vamos falar sobre a morte e vamos passar aqui um trabalhinho feito sobre a morte e que vai nos orientar, vai nos dar um entendimento maior, com certeza, sobre essa certeza que temos, a morte. Tá? Combinado? Então nós vamos falar sobre a morte. Normalmente, diante da morte de alguém, muitas pessoas ficam desesperadas, ficam desnorteadas e ficam com lágrimas desesperadas. Lágrimas desesperadas, porque não conseguem entender aquilo que aconteceu. E não entendendo, normalmente acontece a revolta. A pessoa se revolta, não compreendeu aquilo que está acontecendo, a partida de um ente amado. E vamos ver aqui alguns aspectos envolvendo a morte. Primeiro, o aspecto físico. É a dor, é o sofrimento, tudo isso que nos incomoda. Por quê? Porque nós já não temos mais o contato com aquela pessoa que tanto amamos. E não tendo contato, parece que a pessoa deixou de existir, não está mais presente, mas está. Então, do ponto de vista físico, a partida de alguém provoca em nós dor e sofrimento. Como também provoca dor e sofrimento àquele ser que partiu, que retornou. Outro aspecto envolvendo a morte é o emocional. Medo. Como temos medo da morte. Por que temos? Porque desconhecemos. Mas, na verdade, não desconhecemos a morte. Nós conhecemos. É que, nesse momento, a lembrança está apagada. Nessa presente encarnação, não temos recordação do que vem a ser a morte. E isso causa, em todos nós, insegurança. Outro aspecto, o aspecto social. A morte de alguém, o desencarne de alguém, afeta a família. Assim como afeta aquele ser que partiu. Mas a família fica afetada, sim, sem aquela pessoa, a dificuldade financeira, seja o que for. Aquela pessoa não está mais atuando, não está mais presente. Pode desestabilizar a família e também os amigos. Espiritual, outro aspecto que envolve a morte. Quando partimos, ou quando temos um ente que partiu, então nós somos chamados a olhar para dentro e vamos buscar, sim, uma relação dentro de nós, conosco mesmos, para entendermos ou procurar entender. Porque quando não se tem noção daquilo que aconteceu, quando não se tem noção do funcionamento da obra de Deus, às vezes essa relação consigo mesmo fica um pouquinho difícil também. Mas, do ponto de vista espiritual, a morte nos leva a buscar
essa relação conosco, mas também uma relação com a espiritualidade. Vamos para a seguinte. Olha como é importante essa frase. É um momento tão importante que é preciso fazer da morte um dia que vale a pena ser vivido intensamente. A morte faz parte da nossa caminhada, é inexorável. A morte chegará. Mas quando nós começamos a compreender a morte, nós vamos perceber que o dia da nossa partida é um dia, sim, sem sombra de dúvida, especial, que precisamos viver de uma forma intensa. Só que precisamos, obviamente, nos prepararmos para essa partida. Isso é necessário. Mas como fazer um dia importante, que a gente possa viver intensamente esse dia da nossa partida? A grande maioria não se prepara para a morte. Isso é notório. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E ao morrer, morrem como se nunca tivessem vivido. Então a grande maioria não se prepara, nem pensa na possibilidade da morte. E caminha a vida inteira voltado unicamente às coisas materiais. E pensa assim, isso é tão normal, que só vai acontecer com os outros. Comigo não acontece. Então só vai acontecer com os outros. Então é meio complicado, né? Se o homem teme a morte, fica realmente um dia complicado de ser vivido. Ou a expectativa da chegada do desencarne, da morte. Então o homem teme a morte, tudo vai ficar extremamente pesado na vida dele. Por quê? Porque é desconhecida a morte. É um momento tenebroso, sofrimentos eternos, parece que vai se abrir à nossa frente. Eu vou partir, estou desencarnando, estou morrendo. Meu Deus do céu, sofrimento eterno, aonde eu vou parar? É terrível. A expectativa de um sofrimento que não terá mais fim. Por isso que o homem teme a morte. São ensinamentos equivocados que nos foram passados ao longo de tantos e tantos séculos. E agora está conosco, está aí dentro, está guardado, porque as caminhadas nossas, as idas e as vindas, nós não nos desfazemos de entendimentos que foram guardados ao longo de tantos e tantos séculos, se não trabalharmos para realmente modificar a nossa compreensão, o nosso entendimento com relação à morte. Por que temos esse temor? Por que as coisas são complicadas? As igrejas também, por desconhecerem, acabam não colaborando para um melhor entendimento sobre a morte. É aquela questão do céu e do inferno. A rigor, a existência do céu e do inferno vem muito antes das religiões. A questão do entendimento no homem, lá atrás, o homem ainda primitivo, da existência de um local de gozo e um local de sofrimento. O homem, lá atrás, o homem da caverna, ele associava sempre o bem com o belo, com o conhecido. E associava também o mal com o feio, o desconhecido, a incógnita. Então, foi criado dentro do entendimento do homem daquela época, quando ele via alguém, uma pessoa de uma conduta que ele admirava. Um pai, uma mãe, seja quem for, um filho, ele gostava, percebia que aquela pessoa tinha qualidades, muito embora ele mal entendia das coisas. Então, essa pessoa, ao partir, o homem traz dentro de si ideias inatas. Aquelas ideias que já estão dentro do coração do homem. E ele sabia, entendia no seu íntimo que a vida não cessava. Nunca cessa. Então, aquele que partiu está indo para algum lugar.
não deixou de existir. Mas aquele que foi bom, é natural que ele também pudesse entender que essa pessoa boa seria tratada de uma forma diferenciada daquela pessoa que não foi boa, foi agressiva, maltratou, matou, enfim, fez horrores. Então, o homem entendia que a pessoa de boa conduta, a pessoa de bons sentimentos, iria para o belo, para o conhecido, para aquilo que ele admirava. Então o homem olhava para o céu e olhava lá para o alto, e ele via a beleza do firmamento. Aquilo é belo. Então ele olhava e conseguia enxergar. Começou a entender, dentro do pouco conhecimento que ele tinha, que o homem de boa conduta, ao morrer, ele iria para o belo, para o céu, para o alto. Aquele que teve má conduta, aquele que fez coisas equivocadas, que maltratou, ele ia para o feio, para o desconhecido. Iria para o inferno, dentro do chão, na profundeza da terra. Então, esse entendimento de céu e inferno, que vem lá de trás, quando sequer religiões existiam, permaneceu no entendimento, no coração do homem, essa figura, o céu e o inferno, que na verdade não existe. Não, da maneira como entendíamos no passado, não. O inferno e o céu estão em nós. É o nosso coração, aquilo que fazemos, a nossa conduta, a forma como nos relacionamos. Ora estamos num céu porque estamos em paz, estamos abraçando o irmão, auxiliando, e ora vamos para o inferno. Por quê? Porque já estamos fazendo as coisas de uma forma equivocada. Esse é o entendimento. O céu e o inferno estão dentro de nós. Não existe um sofrimento eterno. Por quê? Porque o Pai não permitiria esse sofrimento. Mas talvez vocês perguntem, mas Jesus, no Evangelho, ele falou em céu e inferno e não existe. Não existe da forma como entendíamos no passado. Jesus não tinha como, de um instante para outro, modificar todo o entendimento do homem. Ele não conseguiria revolucionar tudo de uma hora para outra. É por isso que Jesus disse que pediria ao Pai, e o Pai haveria de mandar, no momento oportuno, no momento certo, o Consolador. O Consolador que viria para colocar as coisas no devido lugar. Esse Consolador que viria para explicar, para que o homem pudesse ir modificando a sua forma de compreender tudo. E dentro desse tudo, inclui-se também esse céu e esse inferno. Estão dentro de nós. E a vida do espírito? Nós somos espíritos. E a nossa vida em espírito nunca terá fim. A do corpo, esse corpo físico, corpo de carne, ele é transitório, é passageiro. Chegará um momento em que o prazo de validade dele se esgota. É a hora em que o espírito se desgarra do corpo e o corpo perde a sua finalidade naquele momento. Tanto que nós vamos ver, quando Kardec, de uma forma sábia, ele vem nos falar sobre reencarnação e nos dá o sentido disso tudo através dessa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Isso Kardec que nos deixou. Existe a lei de destruição. Ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6. E diz assim, a lei de destruição, que é notória, todos nós percebemos, vemos as coisas se destruindo. E aí o nosso corpo, obviamente, também faz parte. Necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso aqui chamais destruição não é mais que transformação. Não é destruição, é transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, quando falamos em destruição,
Não é aquela destruição simplesmente para ser destruída. Não. Está a transformação, a modificação. Necessário. Porque se não houvesse essa transformação, não haveria progresso. Portanto, que tudo que renasceu se destrua. Estamos falando da morte. Dia de finados, que nesse momento muitas pessoas estão com o coração apertadinho aí, a partida de um ente amado, às vezes bem recente. Vamos entender isso e ver que, mesmo nesse momento, existe uma beleza que Deus proporciona aos seus filhos. Reencarnação e desencarnação. Instrumento através do qual Deus manifesta a sua infinita bondade. A reencarnação, e obviamente, como é matéria, vai deperecer e em algum momento se destrói. É a desencarnação. E isso mostra o amor e a justiça do Pai para com todos os seus filhos. É amor de Deus isso. Porque na reencarnação temos a oportunidade do crescimento, de amealhar amores, trabalho, serviço, transformação, progresso. Agora, vamos olhar com relação ao espírito encarnado. Objetivo da encarnação. Só existe um objetivo. O objetivo da encarnação é progredir. Esse é o objetivo. Por quê? Porque ninguém veio à Terra, que é o nosso caso, estamos aqui na Terra, em outros orbes, existem também irmãos lá, vivendo em outros locais, mas estamos aqui na Terra não a passeio. Não viemos aqui para gozos. Não. Nós viemos aqui para trabalho. Que trabalho? Primeiro, o trabalho dentro de si mesmo. Progressão. E quando eu quero progredir, obviamente, Jesus deixa para nós um roteiro maravilhoso. Ninguém consegue progredir se não aprender a amar o irmão. Ninguém consegue progredir se não amar a si mesmo. Ninguém consegue progredir e amar o irmão se for ou continuar sendo orgulhoso, agressivo, violento. Então a progressão, Jesus deixou toda a receita. Vamos ser humildes, vamos deixar de lado a nossa agressividade, vamos trabalhar em favor do próximo. Isso é progredir. É aquilo que estamos fazendo aqui na Terra. O espírito encarnado tem que enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades. É uma expiação ou é uma prova. Então nós temos que passar pelas dores. E dentre essas dores, uma delas, sem sombra de dúvida, é a morte. A própria ou a morte de um ente amado, de uma pessoa querida, sem sombra de dúvida, é uma dor. Mas temos que enfrentar, temos que seguir adiante. Ainda com relação ao espírito encarnado. O espírito se utiliza de um corpo semimaterial, chamado perispírito. Ele é sutil, se comparado ao nosso corpo físico, esse corpo de carne. Quando alguém diz, nossa, eu vi um espírito. Não, na verdade você viu um perispírito. Porque o espírito é tão sutil que nós temos dificuldades de entender como que vem a ser o espírito. Esse perispírito é um corpo mais grosseiro, obviamente, mas muito mais sutil do que o nosso corpo físico. Então, o espírito se utiliza de um corpo semimaterial para se mostrar, para poder fazer a ligação dele com um corpo material quando ele se encontra encarnado. Está aí. Vamos ver aqui, nós temos um corpo, no nosso caso, o corpo material, o corpo de carne, mas o corpo perispiritual, muito mais sutil que o corpo de carne, e ele, o corpo perispiritual, sempre ligado ao espírito. O espírito é muito sutil. Então, o espírito sempre tem o seu perispírito. Quanto mais evolui o espírito, mais sutil se torna o seu perispírito. Então,
em orbes mais evoluídos, em locais mais evoluídos, o espírito já está mais sutil, mais depurado, e o seu corpo perispiritual, por sua vez, também, cada vez mais sutil. E até o corpo físico que ele, porventura, tenha nesses locais, também será um corpo mais sutil do que esse corpo que nós temos aqui na Terra, que é um corpo bastante pesado, hein? Bastante grosseiro. Esse é o desencarne. O corpo de carne permaneceu inerte. Já cumpriu a sua missão. Já não tem mais utilidade. É como aquela vestimenta que acabou ficando rota, né? Não tem mais como utilizar. Foi ótima. Nos ajudou demais. Entretanto, a partir do momento em que desencarnamos, todo o respeito a ela, toda a gratidão a esse corpo físico, mas agora ele é devolvido, porque já não faz mais sentido continuarmos com ele. E aqui nós vemos o perispírito que se separou do corpo físico, e esse perispírito, obviamente, ligado ao espírito, à essência que somos nós. Tá? Então, essa fotografia aqui mostra a desencarnação, onde o corpo físico permanece, o corpo perispiritual e o espírito, obviamente, que é o mais importante, saindo, voltando à espiritualidade. O que é da alma após a morte? Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 150. Vamos ver o que acontece com a alma após a morte. O espírito, ele conserva sempre a sua individualidade. Nós somos seres únicos. Olha a grandeza de Deus. Ele criou em todo o universo números incontáveis, não podemos nem imaginar porque são infinitos, irmãos que nós temos. Entretanto, cada um é cada um. Não existe alguém igual. Então, o espírito conserva a sua individualidade manifestada através do seu corpo perispiritual, aquele que nós mostramos que é mais sutil que o corpo físico. A alma após a morte. O espírito leva consigo deste mundo as lembranças, as suas tarefas, a forma como se comportou, a forma como amou, a forma como odiou, a forma como desprezou. E quando desencarna, ele tem um desejo, óbvio, de ir a um lugar melhor. Mas carregamos conosco aquilo que somos. Nós somos amor, respeito, fraternidade, trabalho, mas às vezes somos desprezo, violência, ignorância. Nós somos o que somos. Nós somos o que conseguimos fazer por nós mesmos. Por isso temos que fazer sempre o melhor. Ainda, a alma após a morte está no Livro dos Espíritos, pergunta 152. E diz assim: provas da individualidade. Eu falei que cada um é cada um. Somos seres individuais. Ninguém existe igual a mim, igual a você. Nós somos únicos no meio de infinitos números de irmãos que existem por aí. Agora, quais as provas dessa individualidade? Por que eu vou entender que existe de fato a individualidade? Um dos pontos são as comunicações do espírito. O espírito se relaciona conosco aqui na esfera carnal. Mediunidade. Então, é através de comunicações que nós temos provas também dessa individualidade dos espíritos. Voltar para um todo, existe uma teoria de filósofos entendendo que existe um todo universal. Uma coisa só, um todo. E aí, nesse todo, cada um de nós faria parte desse todo, é uma partícula que foi retirada para que cada um de nós fôssemos essa partícula. E que, ao desencarnarmos ou morrermos, seria como a gota que volta ao oceano. Isso é terrível.
terrível. Pior que isso, ou até não tão pior que isso, é o materialismo. Por que é ruim isso? Entendermos que fazemos parte de um todo e que depois voltamos como uma gota que volta para o mar. Fica diferente, fica complicado explicarmos as diferenças de qualidades, defeitos, se viemos todos de um mesmo lugar, de um todo. Por que existem pessoas boas, dedicadas, fraternas, amorosas, e ao lado dele, pessoas horríveis, violentas, complicadas? Se viemos de um todo, não dá para explicar. É muito estranho. Individualidade fica mais patente, mais clara, quando as comunicações do espírito, nessas comunicações, são citados detalhes. Existem comunicações, através da mediunidade, óbvio, onde o espírito que se comunica chega, por exemplo, a assinar como ele assinava quando encarnado. Esse é só um exemplo. A falar detalhes, coisas importantes, que às vezes só uma pessoa da família conhece, ele vai lá e diz exatamente aquilo. Nós vamos ver. Já em outra oportunidade, nós falamos sobre essa comunicação, essa psicografia. Esse médium, Antônio Carlos Bacelli, é de Uberaba, trabalhava com o Chico, e nós vamos narrar aqui, ou vamos colocar, uma comunicação para uma colega nossa, da nossa casa espírita, Sociedade Fraterna, e endereçada a ela, e quem dirigiu a ela essa mensagem? A sua filha Renata, que havia desencarnado, a Renata, num acidente automobilístico. Esse acidente foi com o carro da Renata, muito embora ela não estivesse dirigindo o carro. Ela estava no banco de passageiros. Uma amiga, de nome Fabiola, era quem dirigia o carro. E a Fabiola bobeou no volante e, de repente, entraram na traseira de um caminhão que estava estacionado. A Renata, no banco de passageiros, desencarnou na hora. E a Fabiola não sofreu nada. A Fabiola carregava dentro de si aquela tristeza, aquela amargura de ter, entre aspas, provocado a morte da Renata. Mãe, pai, aquela dor natural da partida de um ente. E aí nós vamos colocar a narrativa dele. Eu já coloquei essa narrativa em uma outra live há um bom tempo atrás. Mas prestem atenção nos detalhes, pois a mãe, o nome dela é Creuza, também desencarnada, foi até a casa onde o Bacelli trabalhava, lá em Uberaba, e quando nós chegamos nesse local, nós colocamos um papelzinho, simplesmente o nome da pessoa que desencarnou e a data do desencarne. Nada além disso. Nenhuma outra informação. E saiu de São Paulo e foi até Uberaba para encontrar-se com Bacelli. Bacelli não conhecia ninguém, mas a comunicação veio. E vejam a riqueza dessa comunicação. Querida mãezinha Creuza e querido papai Mário, Deus nos ampare sempre. Estou aqui na companhia da vovó Alvina e venho apenas com o propósito de abraçá-la, cumprimentando-a, mãezinha, pelo seu aniversário amanhã. Que a senhora seja, mamãe, muito feliz, que não lhe falte saúde, para que a senhora prossiga cumprindo com o que lhe foi determinado pelas leis divinas. Mamãe, acreditemos que não batemos no caminhão por acaso, e nem foi por acaso que a Fabiola nada teve, enquanto que, de minha parte, fui compelida a deixar o corpo quase que de imediato. Conformemo-nos, mãezinha,
Nada sabemos da vontade de Deus a nosso respeito, mas tudo saberemos dela, quando dela tudo aceitarmos sem murmuração. O problema do homem na terra é de fato um problema de harmonização íntima. Deixo-lhe o meu carinho e a minha saudade ante a possibilidade de continuar escrevendo por mais tempo, que a Rosilei se sinta mais fortalecida e procure, na medida do possível, investir em sua própria felicidade, não na felicidade passageira que muitos anseiam sobre a terra, mas naquela felicidade que nunca se altera. Mamãe Creusa e Papai Mário, Deus nos fortalecerá em nossas lutas. Sinto-me feliz, repito, pela Fabíola ter escapado ilesa do acidente que não poderia mesmo ter sido evitado. Não foi imperícia da Fabíola, nem eu, nem ela saberemos explicar ao certo o que houve, porque íamos conversando as duas, quando de repente, eis aquele caminhão parado à nossa frente, como se estivesse vindo ao nosso encontro de marcha ré. Quando puder, escreverei mais. A vovó Alvina está comigo e me auxilia em meus pensamentos de conformação. Com ela, falando constantemente ao meu lado, fica mais fácil para mim a aceitação. Com carinho, sempre a sua filha, que a adora, Renata Lee de Lima, Nelly. Essa comunicação aconteceu em Uberaba e a família era de São Paulo. Como eu disse, a única coisa que foi escrita no bilhetinho quando se entra é o nome de quem desencarnou e a data do desencarne. Vemos aí que a Renata estava falando com a mãe. Falou o nome da mãe, o nome do pai, o nome da avó, o nome da irmã que estava prostrada, Rosiclei. Falou da Fabíola, falou do acidente, falou do caminhão, falou tantas e tantas coisas. Então, era essa individualidade chamada Renata conversando com a sua mãe. Olha que consolo, que maravilha. E a doutrina está aí em todos os momentos nos deixando esse consolo, essa alegria. Separação da alma e do corpo. Estamos aí, finados. Muitas pessoas pensando naquele ente querido que partiu agora há pouco, ou que partiu já há mais longo tempo. Essa separação da alma e do corpo, como que é? Diz que, bom, sabemos que o corpo se desfaz, né? O corpo de carne fica. E o espírito se dirige para onde está o seu pensamento, o seu coração, como dizemos, ou a sua afinidade. O espírito vai para onde está o seu sentimento. Por isso, é fundamental se preparar. Porque a melhor forma de nos prepararmos para a morte é uma vida saudável. Saudável também do ponto de vista espiritual, fraterno, junto dos irmãos, fazendo o melhor serviço que podemos fazer. E Jesus disse, hein? Buscai o reino dos céus e tudo virá por acréscimo. Busque esse reino dos céus. Reino dos céus é o reino do equilíbrio, é o reino da paz no coração, é o reino daquele que trabalha em favor do próximo. Então é o reino dos céus. E o resto? O resto vem por acréscimo. É consequência daquilo que você faz. Quem faz o bem, colhe o bem. Então, o que vem por acréscimo para aquele que faz o bem é o bem. E precisamos, então, sempre aprimorar o nosso espírito.
E Jesus, como eu disse antes, nos deixou a receita. Por isso que, deixando a receita, ele diz: olha, a cada um segundo as suas obras. Então, se o comportamento, a luta, a dedicação das pessoas são diferenciadas, aquele que se dedica, aquele que se dedica menos, aquele que não se dedica em nada às coisas da alma, obviamente, a cada um segundo as suas obras, aquilo que ele faz. E ainda diz: servir a Deus e a Mamon, ou seja, servir as coisas da alma ou servir as coisas da terra. Vamos recordar daquele jovem mancebo que tinha bastante riqueza, que vem até Jesus e queria achar o reino dos céus. E Jesus diz: ah, você quer o reino dos céus? Vende tudo que tem e me siga. E aí ele ficou triste, porque era rico. Ah, como que eu vou vender tudo, dar aos pobres e te seguir? Mas Jesus não queria isso. Jesus queria que ele deixasse aquele apego violento que ele tinha pelas coisas da terra, aquele apego violento pelas coisas da matéria, aquele orgulho, aquela vaidade. Joga isso fora, vai jogando. Não conseguimos nos desfazer das coisas da terra, Mamon, de um instante para outro, nem de uma encarnação para outra. Isso demanda muito tempo, demanda várias encarnações. Só que precisamos, a cada novo dia, desfazer um pouco, para que a nossa caminhada, quando chegar no final dessa existência carnal, nós estejamos retornando com um tesouro melhor nas nossas mãos. E às vezes nós deixamos para amanhã o bem que podemos fazer hoje. E esquecemos. Deixamos para depois. E aí abandonamos as pessoas, olhamos só para os nossos interesses, e às vezes os nossos interesses são tão mesquinhos, tão pequenos. Nós vamos ver aqui um filminho que mostra bem isso, como a gente despreza as pessoas. Hallo Papa, ich bin's. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr. Sonst alle zusammenbringen sollen. Truth is my home, means nothing without you. Às vezes deixamos para depois de amanhã aquilo que tínhamos que ter feito anteontem. Deixamos e a vida passa. E desprezamos, abandonamos. Mas vamos seguindo. Qualidades para a vida e para a morte. Então, isto é se preparar para a vida futura. Vamos buscar amealhar cada vez mais qualidades, beleza. Separação por ocasião da morte é dolorosa. Talvez a gente tenha preocupação. Olha, partiu o meu pai, partiu minha mãe, partiu o meu filho. Nossa, deve ter sido doloroso para ele. Será que sempre é? Vamos ver o que a doutrina nos explica com relação a isso. O entendimento, ou seja, a busca,
o conhecimento, raciocinar, vasculhar, se interessar por isso. E também o grau de evolução, que é consequência desse entendimento e da prática, determinam um maior ou menor sofrimento nessa separação. Então não existe regra. Quanto mais você compreende, quanto mais você evolui, quanto melhor você fica, menos sofrimento você deverá ter nessa separação. Muitas vezes, já durante a vida, se está preparando para a morte. Quantos que, mudando a sua forma de agir, de pensar, de se interessar pelo irmão, auxiliando o irmão, já está se preparando para o momento do desencarne e nem percebe isso. E mesmo em situações, vamos dizer assim, extremas, quando a pessoa teve uma boa caminhada e de repente se aproxima o momento do desenlace. Muitas vezes, esse espírito, em razão daquilo que ele foi amealhando ao longo da caminhada, se aprimorando, crescendo, amando, muitas vezes, quando acontece o desencarne, ele já não estava ali já há algum tempo. O espírito já tinha retornado e havia ficado apenas o corpo físico aguardando o segundo final. Se é dolorosa, há os que permanecem ligados ao próprio corpo por muito tempo em razão de extremo apego. Sabe aquela pessoa que, olha, eu vou pôr botox aqui na sobrancelha, no rosto, na bochecha. Por quê? Eu não quero envelhecer, é isso, é aquilo. Está ligado às coisas da matéria. Um apego extremo. Tudo para ele é matéria. O corpo, ele está envolvido com a matéria, com o corpo material. É a beleza, é isso, é aquilo, é o dinheiro, é o carro. Quanto mais apego ele tem, mais dolorosa é a partida. Por quê? Porque é o momento de deixar isso de lado. Aí aquele corpo que eu cuidei, malhei, e agora vai aqui se desfazer? É difícil. O dinheiro que eu guardei no banco, e agora vou embora? É difícil. O carro, o apartamento, isso, aquilo. Como é complicado. Então, para pessoas nessas condições, a separação normalmente vai ser mais dolorosa. É natural que seja assim. A morte natural, ou seja, a morte que vem em razão de um esgotamento dos órgãos, uma doença, por exemplo, pode propiciar uma maravilhosa oportunidade de reequilíbrio. Lembra quando falamos a respeito de não praticarmos, por exemplo, a eutanásia? Estamos naquele momento final. Não importa se é um dia, se é um mês, se é um ano. Quantas coisas poderemos ajustar, aprender, naquele momento em que percebemos que a vida está se desfazendo, que o corpo vai ficar e que você vai seguir. É o momento em que você pede perdão, é o momento em que você chama alguém e diz que ama. Quanta coisa nós podemos fazer. Por isso que falamos lá que o dia da morte é um dia tão especial que precisa ser vivido de uma forma singular. Seguindo ainda, temos que trabalhar a nossa vida, aqui, enquanto encarnados, desfazendo os nós. Desfazendo os nós. Precisamos fazer isso. Ou seja, os que melhor se preparam ou prepararam podem auxiliar a desfazer os nós que o prendem ao corpo e caminhar mais rapidamente para o gozo da vida de espírito. Então, aqueles que trabalharam melhor, que tiveram uma conduta melhor, automaticamente já estão desfazendo os nós que o prendem ao corpo, a vida de carne. E aí a coisa fica muito mais simples no momento do desencarne. Ele está muito mais ligado às coisas do espírito do que às coisas da terra. Vamos lembrar o nosso querido Chico Xavier. Ele vivia nos dois mundos, aqui e lá. Tal era a forma como ele havia se desprendido da matéria. Aí tudo fica mais fácil. Ainda, desfazendo o nó. Normalmente são acolhidos aqueles que partem. Quando estão indo para o outro lado,
normalmente são acolhidos por aqueles que já se encontram do outro lado e são ajudados. Quando um ente querido está partindo, quando está chegando lá, ele teve boa conduta, uma pessoa que amou. Normalmente, lá do outro lado, e espíritos da sua família espiritual, espíritos muito ligados a ele, estão aguardando, abraçando esse irmão, acolhendo, para que ele não se sinta tão complicado, tão maltratado, tão machucado nesse momento. E aí, o acolhimento do outro lado. Como é bom se sentir amado do outro lado também. Porque quando partimos, aquele que partiu, aquele que deixou os seus entes queridos na terra, que está indo com o coração partido, olhando para trás, ele vê o sofrimento daqueles que ama. Entretanto, olhando para frente, ele reencontra irmãos que ele ama da mesma forma. Então, ao mesmo tempo que está perdendo, entre aspas, porque não perde, alguns, ele está recuperando outros. Se nós falamos em ir soltando os nós, existem aqueles que vão na vida, no decorrer da vida, apertando os nós. Aí fica complicado. São aqueles apegados às coisas da matéria. Vínculos, até familiares, mas vínculos doentios, vínculos de propriedade. Essa aqui é minha esposa, esse aqui é meu marido, esse é meu filho. Não, ninguém é de ninguém. Estamos todos emprestados uns aos outros. Quando nos fixamos de uma forma tão doentia, nós estamos apertando os nós. Olha o que aperta os nós também. Medos. Aquele que tem medo de tudo. Aquele que não confia em nada. Aquele que não buscou entender, compreender. Medo. Medo. E sobretudo da morte. Aquele que fica preso a crendices absurdas. Né? O céu e o inferno é um deles. Desconhecimento. Isso faz com que os nós permaneçam apertados. Vamos ver com relação à perturbação espiritual. Todos passam por um torpor, maior ou menor, por ocasião do desencarne, porque ainda não tem consciência de si mesmo. No momento que partirmos, no momento do nosso desencarne, nós não temos uma consciência exata daquilo que aconteceu. E aí, passamos por uma espécie de torpor, estamos ali meio perdidos, um torpor que pode ser maior ou menor e que, obviamente, depende do entendimento, da vida, da forma como conduziu a sua existência. Tudo vai auxiliar ou não nesse momento. Essa perturbação no momento do desencarne, o desencarnante pode até estar presente no seu próprio velório. Aí a gente vê a qualidade desse espírito. É um espírito que se preparou, um espírito que estudou, um espírito que amou, um espírito que serviu, foi fraterno. Um exemplo que nos ocorre nesse instante, Cair Barchútio, o apóstolo de Matão. Ele, quando desencarnou, trabalho magnífico que Cair Barchútio fez lá em Matão e que esteve presente no seu próprio velório, dando comunicação. Que coisa linda, né? Então, para ele, o momento do desenlace, da partida, da morte, vamos dizer assim, para ele foi algo tão rápido e tão sereno, tão sutil, que não o abalou. Ele estava se comunicando no seu próprio velório. Ainda, perturbação espiritual. A doutrina espírita auxilia em muito na duração dessa perturbação. Não a doutrina em si. Por quê? Porque eu posso ter lido os livros e não compreendido nada, ou não colocado nada em prática. Então, quando eu consigo colocar em prática, eu estou me preparando para uma passagem melhor. Tá? Perturbação espiritual ainda. A lucidez no momento da morte, do desencarne,
a lucidez das ideias e as memórias passadas voltam para nós na medida em que a influência da matéria vai diminuindo. Quando nós desencarnamos, estamos deixando o campo material, a Terra, o corpo físico, e estamos voltando para a espiritualidade. Só que a nossa lucidez vai começar cada vez melhor a partir do momento em que vamos nos desvencilhando daquele passado dentro da matéria. Então, a perturbação vai diminuindo quanto mais eu vou compreendendo o meu estado atual. Nós vamos ver a morte. Às vezes a gente diz, é horrível, nossa, que coisa complicada. Aí nós vamos ver como a pessoa se preparou e de que forma que aconteceu. Então eu poderia dizer que há formas lindas de morte. Nós vamos mostrar aí agora um filminho, um trabalhador da Rádio Boa Nova, que desencarnou dentro do estúdio, no meio de um programa. Desencarnou, mas de uma maneira tão serena, tão tranquila, e ele estava falando de morte, falando de vida, de espírito. Ouçam e vejam como que esse irmão, Romeu Zandoná, desencarnou. Vejam só. Hora do intervalo, e eu vou interrompê-lo e dizer, Romeu, vamos para o intervalo? Ele falou, Jeter, ele estava muito à vontade, muito tranquilo, ele só falou assim, Jeter, eu estou sumindo. Está lá, Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu estou sumindo. A gente vai para o intervalo e volta já já. Então a gente estava muito alegre, muito à vontade, estava tendo uma celebração pessoal. Porque ele estava falando de Deus, do espírito, da alma. Qual que é a característica da personalidade dele que vai ficar mais marcada para você? O buscador da verdade, com fé e fé raciocinada. Essa parada que não é a morte, mas sim é o sair de si mesmo na fênix que renasce a cada encarnação. Que é o pensamento de Deus, é a fênix aparecendo no universo, nas cinzas da liberdade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós vimos o desencarne dele. Né? Que coisa! E nós vamos ler aqui uma crônica feita por um rabino judeu, que admiro muito, já desencarnou faz uns bons anos, Henry Sobel. E ele contou a seguinte parábola. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi, terá sumido, evaporou? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes, mais além, a afirmar: lá vem o veleiro. Então, quando o veleiro parte,
levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um irmão, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível. Dizemos: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais ele necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, nós aqui da terra, ele já se foi, no além outro alguém dirá, ele está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Assim, um dia, todos nós partimos, como seres imortais que somos, todos nós, ao encontro daquele que nos criou. Lindo essa explicação de Henri Sobel, um rabino. Então, que todos nós pensemos da forma como conduzimos a nossa vida. Como estamos conduzindo a nossa vida? Vamos viver cientes de que somos uma lâmpada. Essa lâmpada está aí acesa para iluminar, é a candeia presente no coração dos outros, fazendo bem, servindo. Mas a vida passa, a matéria vai deperecendo. E de repente nós fazemos o bem, auxiliamos, servimos, mas a vida vai indo. A vida vai indo. E aqui, do ponto de vista material, essa luz vai sumindo, apagando, diminuindo. E aí nós dizemos, ela está indo, não vejo mais, sumiu. E de repente eu vejo que a vida aqui, da Terra, essa luz se apagou, mas está acesa do outro lado. Essa é a morte. Vamos entender a morte dessa forma tão bonita, que consola a todos nós, que nos dá a alegria de estarmos procurando fazer sempre o melhor, para que quando chegar o momento da nossa partida, alguém dizendo, ele se foi, vamos encontrar tantos do outro lado dizendo, ele está chegando, valeu a pena. Espero que tenhamos compreendido um pouquinho do que é a morte, porque finados, está aí. Quantas pessoas nos cemitérios, nada contra, todo o nosso respeito para com aqueles que sentem essa necessidade, a necessidade de ir até um cemitério. Tudo bem, perfeito. Mas vamos entender que aquele ser que amamos não está ali. Não, aquele ser que amamos está em tantos locais. Está na espiritualidade, está no nosso coração, na nossa lembrança. Então, todo respeito para quem precisa ir. Até porque os nossos irmãos que partiram, muitas vezes se deslocam até os cemitérios para abraçar aqueles que foram lá, né, mostrar o seu carinho. Isso é bom demais. Mas vamos compreender que aquele que partiu, na verdade, não partiu. Está conosco. Está aqui dentro. Quando eu penso nele, ele está comigo. Quando eu sonho, quantas vezes no meio do sonho estou em contato com alguém que amo e quando desperto eu digo, nossa, foi tão real, parece que eu estava. Estava. Isso que é bom.
Estava lá, em espírito, abraçando, sentindo. Tem gente que vem sentindo o calor, o perfume. Que maravilha, né? Então, que todos nós, nesse dia de finados, lembremos sim daqueles que partiram e que é natural que choremos, mas que seja um choro de saudades. Só. Não choro de desespero. Combinado? Então vamos encerrando. Hoje foi um pouquinho além. Vamos fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus que esteja conosco, mas que esteja também, e Ele está, com aquele que partiu, aquele que amamos e que agora está do outro lado. É aquela luzinha que foi se apagando aqui, mas está acesa de uma forma intensa do outro lado, abraçando irmãos tão preciosos para essa pessoa, para esse espírito. Então, Jesus, esteja sempre ao lado de todos aqueles que estão buscando e que na semana que vem possamos estar de volta. Todos nós. Jesus no coração, álcool gel na mão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão a todos vocês, viu? Tchau. Fiquem com Deus e até semana que vem.